Você pode escolher as cores que você quiser, mas sempre lembrando de ter o branco. Então, para começar, a gente vai intercalar com o roxo, o branco. E agora eu vou colocar esse tomzinho de alaranjado que eu fiz, uma misturinha. E esse verde é um verde fluorescente. Então, vamos fazer esse sanduichinho aqui. E agora, a gente vai começar a dar uma esticadinha nesse sanduíche. Vamos lá. Posso passar o rolinho, que é sempre bom para poder ir tirando as bolhas. E a gente vai sempre ajustando da melhor forma que a gente for encontrando, de um lado, do outro, passa o rolinho para lá, passa o rolinho para cá, e vamos fazendo assim até chegar num retângulo bem compridinho, que depois a gente vai cortar em vários pedacinhos. Então, vamos lá. Sempre é bom ir ajustando, né? Para poder não perder muito a forma e a gente conseguir um trabalho mais perfeito. Mais um pouquinho de rolinho, vamos esticando aos pouquinhos. Não dá para esticar rápido demais, gente, porque senão deforma muito. Então tem que ser bem devagarzinho, bem aos pouquinhos, para a gente conseguir fazer com que as arestas fiquem bem retinhas do jeito que a gente quer, tá bom? Vamos continuando esticando. Eu tô batendo assim nas bordas para poder deixar ela o mais retinha possível. Vou passar mais um pouquinho de rolinho. Você percebe que conforme vai passando o rolinho, vai tirando assim, opa, essas coisas acontecem, né? Esses defeitinhos aí a gente vai corrigir. Aqui não tem problema nenhum, só pegar um pouquinho do roxo, faz uma camada bem fininha e coloca por cima. Sem estresse, sem problema. O Polymer Clay tem essa vantagem, né, gente? Porque a gente consegue consertar facilmente algum errinho, ó. Passa o rolinho de novo, pronto, acabou. Já sumiu ali o buraquinho que tinha ficado. É bom até para vocês poderem saber como corrigir caso aconteça um acidente como esse. Vamos lá, continuando aqui, a gente vai continuar esticando um pouquinho mais, ajeitando sempre as laterais para poder ficar bem retinho, do jeito que a gente precisa para fazer esse efeito. Agora eu vou tirar um pouquinho as bordas para tirar essas irregularidades, porque eu quero que fique bem retinho, tá? De um lado e do outro. E as rebarbas das pontas também. Essas sobrinhas a gente vai usar depois para fazer a base do pingente. Pronto, agora já tá bem retinho. E agora eu vou tirar primeiro 2 pedacinhos, que é o que eu vou utilizar para fazer as pontas. Vocês vão entender mais adiante. E eu começo a cortar nos formatos um pouco maior. Eu uso a base mesmo ali do primeiro para ir cortando o segundo, o terceiro na própria lâmina. Como ele fica grudado, facilita bastante pra gente não precisar ficar colocando a régua toda hora, né? Porque não precisa também ser bem certinho, mas o máximo que a gente conseguir deixar ele no mesmo tamanho, melhor. Então, repare que tem os 2 primeiro que eu tirei que são menores e tem esses que são maiores. E aqui não tem uma contagem certa, é o quanto der. Eu fiz ali um retângulo de mais ou menos uns 15 centímetros e fui cortando
à medida que foi sendo possível a quantidade de pedacinhos. Não tem um passo a passo com a quantidade certa, vai ser o que você conseguir tirar daí do tamanho que você definiu. Bom, agora a gente vai começar a montar, como se fosse uma escadinha. Separa mais ou menos uns 2 milímetros de distância para poder fazer uma escadinha. Vamos colocando um por um, com cuidadinho, para poder ficar bem certinho. Porque o que a gente quer é que as listrinhas, elas fiquem como se estivessem meio que na diagonal. Aqui, como ficou um pouquinho maior, eu vou cortar essa rebarba, mas também deixando mais ou menos 2 milímetros desse outro lado. Então, do lado verde, 2 milímetros, do outro lado também vai ter a mesma coisa. E continuar com a escadinha. Ó, de um lado fica todo roxo, de outro lado fica todo verdinho. A ideia é que ele fique assim, nessa diagonal. Agora a gente vai colocar a basezinha que fica mais ou menos assim no meio, mais ou menos não, fica no meio. Que é onde vai delimitar a nosso ponto, que é o quadradinho que a gente vai formar. Agora a gente vai começar a puxar o lado roxo para um lado só, puxando assim um pouquinho com o dedo, para ir ele como se estivesse formando todo a cor, como se estivesse passando o dedo assim mesmo, né? Para poder a cor ir entrando uma na outra, de um lado do verde, do lado do roxo. Vai puxando a cor assim de um lado. Ó. Você vê que eu puxo só de um lado, né? Puxo do roxo da direita para a esquerda, puxando, e do verdinho da esquerda para a direita, para ir formando, para eles irem se encontrando. Com muito cuidadinho, muita delicadeza, para poder não modificar muito, amassar muito as arestas, né? Para elas não ficarem deformadas. A gente vai sempre devagarzinho unindo aos pouquinhos, porque a ideia é que agora isso forme um bloquinho quadradinho, retangular, né, na verdade. Mas olha, sempre deixando o máximo as listas em diagonal, o máximo possível. Deu dar uma deformadinha aqui ou outra, não tem problema, vai ajustando. Sempre tentando deixar o máximo elas assim na diagonal.
A ideia é formando um tijolinho. Pode passar um pouquinho do rolinho para ir ajudando a amassar, a formar um tijolinho. Agora a gente passa nas laterais para tentar deixar o máximo quadradinho, retinho, né? Agora vamos tirar um pedacinho para a gente ver como que ficou por dentro. Olha, a ideia é que fique essas listrinhas, que elas não vão ficar retinhas, elas ficam assim meio que em diagonal, tá vendo? Ó, de um lado ficou o roxo, do outro lado o verde e as listrinhas assim um pouquinho em diagonal. Aí você pode fazer penas, você pode fazer várias composições que você quiser. Aqui a gente vai usar para fazer o nosso pingente. Então, a gente vai juntar duas partes para que elas possam se encontrar nas listras em diagonal. E aí a gente pode utilizar da forma que quiser. Você pode colocar, por exemplo, o verdinho com o verdinho na mesma sequência de listra, ou você pode botar o verdinho com o roxinho, ou você pode colocar o verdinho com o verdinho também, né? Mas aí você pode botar na mesma sequência de listra, ou você pode virar e colocar ela formando como se fosse uma pena mesmo, né? Uma lista para cada lado, para poder formar a pena, né? Aí fica. Aí depois você pode até modelar, se quiser deixar quadradinho assim, ou pode modelar como uma pena. Aqui no caso, eu vou deixar quadradinho e a gente vai fazer um pingente. Esses restinhos que sobraram é o que a gente vai fazer a base pro nosso pingente, né? Que vai ser bem redondinho. Então, só faz uma bolinha e depois você vai amassando até ela ficar na espessura que você acha ideal pro teu pingente. Estica um pouquinho com o rolinho, também é bom. Aqui eu deixei mais ou menos com uns 2 milímetros de espessura, tá? Então, agora eu vou colocar essa nossa estampinha, estampa que a gente fez aqui. E vou completar mais uma parte até embaixo. O ideal, quando termina de fazer um caninho, é deixar no freezer por uns 10 minutinhos para ele ficar bem durinho. Aqui a gente tem várias opções, ou deixar assim, como se fossem segmentos de 2 em 2, ou fazer como se eles estivessem mesmo continuando, né, um ou outro. Você pode ver que de um lado acaba verdinho, do outro lado acaba roxo, então eu posso deixar assim para começar um novo, ou como se fosse a continuidade do roxinho com roxinho. Então, ficaria verdinho com verdinho, roxinho com roxinho. Aqui eu vou deixar assim o roxinho com roxinho. E como do outro lado terminou com verdinho, eu vou começar com o verdinho no próximo. E agora, uma última camadinha, eu vou colocar encontrando roxinho com roxinho.
Agora a gente dá uma amassadinha para poder juntar todas as partes. Vamos passar um pouquinho do rolinho para ele ficar mais unido, com muito cuidadinho para não deformar muito o desenho. Aí você pode também soltar sua criatividade, pode decorar da forma que você achar melhor. Mas ele fica um efeito psicodélico muito interessante. Lembrando que se você deixar seu caninho no congelador, ele fica mais durinho para cortar, tá bom? Agora a gente vai pegar um pouquinho do roxinho, vamos fazer só um acabamento, só pra gente poder dar um toque, ficar mais agradável o nosso pingente na composição, né? Então a gente faz um rolinho assim, uma cobrinha, né? E nessa cobrinha a gente vai brincar um pouquinho para decorar na composição. Estão mais ou menos do mesmo tamanho, então eu vou fazer assim, ó, vou enroscando, bem tranquila. Vai de levinho, enroscando cada pedacinho, segurando com a outra ponta para não amassar muito. Vou colocar nessas rebarbas. Lembrando que você pode fazer a composição que você quiser. O ideal aqui do nosso tutorial é ensinar aquela estampa. Agora, a decoração é você quem decide, você faz do seu jeito. Aqui você tá aprendendo a fazer essa estampa, que ela pode ser usada para pena, pode ser usada para várias coisas. Então, essa estampinha de listrinhas na diagonal. E agora você decora como você achar melhor. Eu vou colocar mais uma partezinha em cada lateral para poder tampar a base. E aí, cada pedacinho de cada lado, eu vou dar uma ajustadinha para poder ele ficar no tamanho certinho ali do nosso círculo, porque ele é um pouquinho menor. Então, eu vou ter que dar uma puxadinha, vou ter que ajustar ele um pouquinho para poder ele encaixar bem pertinho. Mas é bom porque o Polymer Clay tem essa versatilidade, né? Então, você vai ajusta daqui, ajusta dali, ele se adapta a todas as nossas necessidades. Isso que é muito bom no Polymer Clay. Agora, eu vou fazer o mesmo do outro lado. E também artesanato tem essa característica, né, de nenhuma peça sair igual a outra. Então, a gente sabe, quem compra artesanato também sabe que todas as peças, elas não são exatamente iguais e elas têm sempre uns detalhezinhos que dá para perceber que foi feito à mão, porque não é nada fabricado numa máquina, numa fábrica com linha de montagem, não é essa a ideia, né? Agora a gente usa um cortador redondo para poder tirar o pingente de... Opa, caiu tudo aqui. A gente coloca para poder tirar as rebarbas e ficar bem redondinho o nosso pingente, ficar bem bonito. Dá uma apertadinha. Em breve a gente vai ter cortador redondo da nossa marca. Não vai ser de metal, vai ser de plástico, mas de um plástico muito bom, durinho. E que vai ter vários tamanhos também, vai ser bem legal. Em breve a gente vai lançar os nossos cortadores. Bom, aqui, olha, a gente dá uma paradinha, porque sempre fica umas rebarbinhas, mesmo no metal, sempre fica umas rebarbas. Dá uma paradinha com o dedo, tá bom. Tá prontinho já aqui com a nossa estampa, nosso modelo de pingente. Agora a gente vai fazer o furo nele.
porque a gente vai passar depois um cordãozinho. Na verdade, aqui a ideia é só mostrar o pingente para vocês e depois vocês podem colocar o colar que vocês quiserem. Então, para fazer o furinho, eu vou usar esse micro cortador que tem na nossa lojinha também, tá? Então, se vocês quiserem comprar, tem à venda lá na nossa lojinha, tem vários tamanhos de micro cortadores. Eles são muito úteis, tem um cortador bem pequenininho, esse é um tamanho médio. Olha, e ele fica ótimo, ele corta bem direitinho. Ele é de metal, tem essa partezinha, porque quando fica preso, né? Então, como é furado, você consegue tirar. Olha, ficou muito bom, muito bom. Tá agora prontinho para ir pro forno, pra gente fazer a cura. Bom, agora já tá curado, 130 minutos, ou desculpa, 130 graus, 30 minutos. E olha, ficou bem durinho, bem curadinho. Você vê que a espessura que a gente usou deve ter mais ou menos uns 4, 5 milímetros de espessura. Então, agora a gente vai fazer a resina UV. Essa resina UV também tem à venda no nosso site. Ela não precisa daquelas duas partes, então ela tem essa praticidade. Então, não precisa juntar duas partes, ela já vem prontinha para colocar. Só que ela precisa ir na máquina de luz UV, né? Então, você coloca ela e ela, para ficar dura, ela tem que ficar pelo menos uns 5 minutinhos, dependendo da quantidade que você vai colocar. Tem que ficar debaixo dessa luz UV para poder ela endurecer, tá bom? Então, assim, eu uso esse palitinho achatadinho, porque eu acho que ele estica melhor e depois eu posso passar ele por cima de tudo para ficar uniforme a quantidade de resina em cima da peça. Então, eu acho bem interessante usar ele. Tem gente que usa palito de dente, né, para ir puxando a resina, mas aí eu acho que alguns pontos fica meio alto e outros mais baixo. Então, ó, tá vendo? Eu uso assim achatadinho, ó, porque aí, ó, eu consigo ter mais uma noção de onde que ele tá faltando resina ou não, fica mais, eu acho que fica mais uniforme, mas você pode usar do jeito que você quiser. Se quiser usar um pincel, também pode usar um pincel, que depois tem que limpar bem o pincel, que senão perde, né? Como eu não tô com uma base, eu tô fazendo em cima do azulejo, então eu faço assim, ó, para poder ele ficar bem achatado, já desceu tudo que tinha que descer, né? Então, a resina que pingou para fora das bordas já desceu, agora eu limpo tudo e recoloco no azulejo, aí assim eu não preciso de uma base aí para ficar pingando, né? Depois, se ficar um pouquinho mais para fora, é só recortar no estilete, que não tem problema quando endurecer. Agora a gente coloca nessa maquininha UV, espera 5 minutinhos e tá pronto. Tá aí o nosso pingente resinado, lindo, prontinho para você agora colocar o seu colar. E esse foi o nosso tutorial. Espero que todos tenham gostado.